Olá, hoje apresentaremos um pouco sobre a vida e as contribuições de Oswaldo Gonçalves Cruz. Oswaldo Gonçalves Cruz foi um médico brasileiro sanitarista, bacteriologista e epidemiologista, sendo o responsável pela erradicação da peste bubônica, da febre amarela e da varíola no Brasil. Nasceu em São Luís de Paraitinga, em São Paulo, no dia 5 de agosto de 1872. Ele era filho de Bento Gonçalves Cruz, um médico carioca, e sua prima esposa Amália Taborda de Bulhões Cruz, filha dos professores públicos Pedro Correia Taborda de Bulhões e de Zeferina Josefa Pinto de Bulhões, residentes na cidade de Petrópolis, na então província do Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz criou-se em sua cidade natal até 1877, quando seu pai se transferiu para o Rio de Janeiro. Seu pai, Bento Gonçalves Cruz, nasceu no Rio de Janeiro em 30 de janeiro de 1845 e era filho do negociante de fazendas Bento Gonçalves Cruz e de Guilhermina Pinto Gonçalves Cruz, e formou-se em medicina na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 30 de novembro de 1870, com a diagnóstico diferencial das moléstias de coração. Já formado, Bento Gonçalves Cruz iniciou sua carreira clínica no interior de São Paulo, em São Luís do Paraitinga, por sugestão do médico e seu colega Cândido José Rodrigues de Andrade. Após casarem-se, em 7 de outubro de 1871, Bento Gonçalves Cruz e sua prima Amália Taborda de Bulhões Cruz se instalaram em São Luís do Paraitinga, e nesta localidade nasceram os primeiros filhos, Oswaldo Gonçalves Cruz, Eugênia, falecida ainda criança, e Amália, que posteriormente se casaria com o ginecologista Joaquim Cândido de Andrade. No ano de 1877, Bento Gonçalves Cruz retornou para o Rio de Janeiro, onde veio a residir na rua do Jardim Botânico, número 26, na então freguesia da Gávea, e clinicou na Rua Boa Vista, atual Marquês de São Vicente, na mesma freguesia. Na cidade do Rio de Janeiro nasceram seus outros filhos: Alice, que casou-se com Samuel Ferreira dos Santos; Noemi, esposa do pintor e diretor da Escola Nacional de Belas Artes, João Batista da Costa; e Hortência, esposa do negociante Francisco Russo. Bento Gonçalves Cruz foi segundo cirurgião médico voluntário entre 1865 e 1870, no Hospital da Assunção, durante a Guerra do Paraguai. Membro da Junta Central de Higiene Pública, foi nomeado em 26 de janeiro de 1890 por Dom Pedro II. Também foi ajudante de inspetor-geral de higiene em fevereiro de 1890, inspetor-geral interino de higiene 1891 e inspetor-geral de higiene 12 de janeiro de 1892. Vice-presidente da Casa de Saúde Doutor Eiras, dirigida por Carlos Fernandes Eiras. Ficou no cargo de inspetor-geral por apenas alguns meses e afastou-se do trabalho devido a uma nefrite, o que o levaria à morte com apenas 47 anos, em 8 de novembro de 1892, mesmo dia em que Oswaldo Cruz se formou em medicina. Sua esposa, Amália Taborda, faleceu em 16 de dezembro de 1921. Oswaldo Cruz casou-se em 5 de janeiro de 1893 com Emília da Fonseca, filha do comerciante português Manuel José da Fonseca e de Elisa da Cunha Fonseca. E o casal foi residir na rua Lopes Quintas, no bairro do Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro. Juntos tiveram 6 filhos: Elisa Oswaldo Cruz, que se casou com o médico Joaquim Vidal; Bento Oswaldo Cruz, médico industrial; Ercília Oswaldo Cruz Filho, que também estudou medicina; Zara Oswaldo Cruz, que faleceu com apenas 2 anos de idade; e Walter Oswaldo Cruz, que também estudou medicina. Dois de seus filhos, Bento Oswaldo Cruz e Walter Oswaldo Cruz, trabalharam no Instituto Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz iniciou os estudos com sua mãe e aos 5 anos já sabia ler e escrever, idade em que ingressou no Colégio Laure, na cidade do Rio de Janeiro. Ainda nesta cidade, estudou também no Colégio de São Pedro de Alcântara, dirigido pelo padre Aires da Silveira Mascarenhas, e localizado na praia de Botafogo, onde fez o curso secundário. Prestou os exames finais preparatórios no Externato do Imperial
Colégio de Pedro II, instalado na Rua da Imperatriz, que o habilitou à matrícula nas escolas superiores. Em 1887, com apenas 15 anos, ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e seu fascínio era pelo microscópio. Em 1891, ainda estudante, publicou dois trabalhos pioneiros sobre microbiologia, um ramo novo da medicina. E em 1892, com 20 anos, formou-se em medicina. Em 1887, Oswaldo Cruz ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde ainda como estudante foi preparador assistente no Gabinete de Física sob a orientação de João Martins Teixeira, do ramo da Física Médica. Sua experiência no Laboratório de Bacteriologia do Departamento de Higiene desta faculdade, sob a chefia de Benjamin Antônio da Rocha Faria, do ramo de Higiene e História da Medicina da mesma faculdade, teria suscitado, segundo Ezequiel Dias, seu interesse pelas questões de higiene e microbiologia. Foi aluno em 1891 de Francisco de Castro, que era catedrático de clínica propedêutica, que o aconselhou a deixar a clínica e o pequeno laboratório improvisado no porão de sua residência, a fim de ir à Europa estudar para um provável concurso na seção de higiene e medicina legal. Continuando a trajetória profissional de Oswaldo Cruz, ele sempre fez grandes feitos desde o início da sua carreira profissional. Nos anos de 1890 a 1893, ele trabalhou como auxiliar no laboratório do Instituto Nacional de Higiene, desenvolvendo pesquisa que trabalhasse com doenças da época que causava grande disseminação na comunidade local e que até então não tinha um cuidado específico para tratar da mesma, ou existia vacina para solucionar a problemática de todo o contexto naquela época. A ciência era algo mais centrado e estava havendo, eram os anos de grandes descobertas científicas. No ano de 1891, ele publicou na revista O Brasil o seu primeiro trabalho no Instituto, um caso de bócio, e que tratava sobre o esofâmico de um indivíduo do sexo masculino. Era para falar sobre fungos e vírus e como todo aquele organismo ele se desenvolvia, e ele pegou todo o objetivo geral desse trabalho voltado para o seu organismo modelo, que foi o sexo masculino. E durante toda a sua trajetória, ele fez grandes publicações, participou de vários laboratórios. No dia 24 de novembro de 1892, ele acabou o seu doutorado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e a sua tese foi a veiculação de microbiana pelas águas. Ele pegou estudos e desenvolveu pesquisa através do teste de qualidade da água da sua cidade, principalmente dos locais menos propícios, que organismo que se desenvolvia naquele local e como isso afetava quem ingeria essa água até então contaminada. E alguns anos seguintes vai surgir até uma doença que uma das suas principais disseminação é através da água, que eu não vou adentrar muito porque é a parte da Emily. Mas também em 1894, Oswaldo Cruz ele trabalhou no diagnóstico da cólera na região do Vale da Paraíba, e também neste mesmo ano ele causou seus meios de prevenção da cólera, que ele descobriu através desses estudos como a sociedade ela poderia prevenir essa doença. E também em 1894 ele foi convidado para organizar o laboratório de análises para o diagnóstico de sífilis e moléstias na época, que doenças através de fungo, bactéria e vírus não era fácil de se diagnosticar, e muito um tratamento específico. E através de toda a sua trajetória profissional, ele trouxe soluções para doenças como essa, que beneficiou não só a sociedade que ele estava inserido,
como acabou revolucionando toda a comunidade científica a partir desse ano em diante. O interessante é que Oswaldo Cruz, como ele trabalhava na parte operacional dos laboratórios, estudando a síntese dos vírus da bactéria, ele entendia como as doenças elas se propagavam na época e como aquelas condições em meados de 1880 e pouco, 1890 e pouco, as condições higiênicas da maioria da população não era considerada favorável, as doenças elas acabavam tomando uma proporção muito grande. E a partir desses estudos de análise clínica, que ele percebeu como as doenças acabavam sendo infectadas pela população, ele entendeu como poder criar métodos para evitar essa disseminação dessas doenças para o pessoal. E foi aí que ele criou condições de higiene sanitárias, que alguma parte da população se sentiu ameaçada com essas condições de higiene sanitária, mas as populações, os indivíduos que estavam sofrendo por estar infectado pela doença, acabou que acatando como uma forma de desespero, de tentar minimizar toda a proporção que ela estava tomando. Porque ao longo dos anos foram centenas de pessoas que foram afetadas e acabaram morrendo. E aí ele cria barreiras sanitárias nos bairros da cidade do Rio de Janeiro. E ele sugere que essas medidas de saneamento sejam definitivas e sejam uma construção habitacional em todos os bairros da cidade. E ele sugere que seja criado uma habitação de higiene para cirurgias operatórias da época. Ele também sugere que as calçadas e as ruas elas sejam com um calçamento para tentar minimizar os efeitos das águas a céu aberto, do esgoto, todo acúmulo de mosquito que aquilo poderia gerar e causar doenças. E também ele sugere a demolição das estalagens inexistentes e o aterro também da Lagoa Rodrigues de Freitas, porque aquilo acumulava muita sujeira e acabava criando ratos, barata e gerava outras séries de doenças e meio que afetava toda a comunidade ali presente e circunvizinhas. Era uma forma de disseminar ainda mais doença para toda a comunidade. Então, toda essa meio que essa correria em laboratórios afetou aqui a construção de meios fora deles, nas ruas, que beneficiou toda a população. Bom, Oswaldo Cruz não tinha ideia que ao iniciar a Fundação Oswaldo Cruz no interior da sua casa, no início de 25 de maio de 1900, com a criação do Instituto Soroterapia Federal, na Bocólia da Fazenda Manguinhos, localizada no Rio de Janeiro, ela teria a proporção que tem hoje, que hoje a gente conhece como Fundação Fiocruz, que é grande responsável pelas descobertas de câncer, estudo do câncer, descoberta das vacinas que a gente toma. Ele não fazia ideia que anos após ele seria conhecido como o pai da criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, juntamente com Carlos Chagas e Belisário Pena, que foi um dos grandes fundadores dessa instituição. Ele não teria ideia, na verdade, que anos após vários funcionários dessa instituição sairiam nas ruas para bater panela e pedir mais dinheiro para desenvolvimento de pesquisa científica, para beneficiar toda a comunidade, que ele viu efeito na luta contra as epidemias da época, que foi a varíola, a febre amarela, entre outras. Não vou adentrar muito porque a parte das meninas mais na frente, mas que representa grande feito na nossa vida cotidiana. É uma das grandes instituições brasileiras de renome e que também é referência no desenvolvimento de pesquisas contra vírus, bactérias, fungos, doença em massa. Foi uma grande representante nessa luta que a gente teve recentemente contra o coronavírus, nessa pandemia que a gente teve, nas descobertas científicas contra esse vírus.
e que beneficiou e beneficia toda uma população. Foi nela que ele desenvolveu as primeiras vacinas que toda a nossa população tomaria e conseguiria erradicar várias doenças. Não é até então que o Brasil hoje em dia conseguiu eliminar totalmente a varíola do nosso histórico de doenças da nossa comunidade. E tudo isso com toda essa curiosidade que ele traz para a nossa sociedade, desde a sua formação acadêmica até a sua atuação profissional em se aquietar e tentar ajudar toda uma população. Esse mais aí ao lado é o Instituto Fiocruz, que antes era a Fundação Oswaldo Cruz, no início da sua construção, que a gente já vê que era bem grande e representou e representa grandes pesquisas científicas. Combate à febre amarela. Quando Oswaldo Cruz foi nomeado para a Diretoria-Geral da Saúde Pública em 1903, a febre amarela era o principal problema sanitário da capital federal. Só em 1902, cerca de 1.000 pessoas morreram na cidade vítima pela doença. Então, na época, se acreditava que essa doença ela era causada pelos ares poluídos do pântanos, eram infectados pelas matérias orgânicas em decomposição, mas Oswaldo Cruz não acreditava nisso. Oswaldo se baseava na teoria do médico cubano João Carlos Filey, que, segundo ele, o mosquito Crux fasciatus, que atualmente é conhecido como Aedes aegypti, ele é o principal parasita da febre amarela e que a transmissão ocorre pela picada do mosquito no ser humano. Então, basicamente, ele se baseou nisso. Na época não foi muito aceito, mas a gente sabe hoje que realmente ele estava certo. E começou com a criação do serviço Profilaxia Específica da Febre Amarela, que foi criada em 15 de abril de 93. E ela basicamente era uma incorporação médica e também de limpeza pública. E a cidade, para combater, foi dividida em 10 distritos sanitários sob jurisdição das delegacias de saúde. Então, o combate começou basicamente com os focos, com as brigadas de mata-mosquito. Então, Oswaldo Cruz sabia que era pela transmissão dos mosquitos, então foi criado essa brigada, e essas pessoas elas iam nas ruas, ela limpava a caixa d'água, limpava bueiro, telhado, qualquer coisa que pudesse ter lavas. Outro instrumento também que Oswaldo Cruz usou na época foi a notificação das pessoas através de folhetos, o Conselhos do Povo publicado nos jornais, em que ele divulgava sobre as precauções, como as doenças, como evitar que contraia a doença, e também o cuidado das pessoas infectadas nos hospitais. E foi basicamente assim que ele conseguiu combater essa doença, tudo foi estruturado, a questão sanitária, o combate. E em 1907, basicamente já não se falava mais sobre a febre amarela. Tanto que Oswaldo Cruz, ele até escreveu para o presidente Afonso Pena, falando que a febre amarela já não mais devastava sobre a forma epidêmica a capital da República. Então, ele cumpriu a sua promessa e, junto com os órgãos públicos, ele conseguiu combater a febre amarela naquela época. A revolta da vacina. Em 1903, ainda, se apresentava mais um quadro de moléstia, que era a varíola. E no ano seguinte, em 1904, aumentou-se o número de varíola na cidade. Oswaldo Cruz ainda era o diretor da saúde pública e ele defendeu a ideia que a única solução possível seria a vacinação obrigatória.
Então, ele propôs a lei que tornava obrigatória a vacinação e a revacinação contra a varíola, que é a Lei número 1261, de 31 de outubro de 1904. E essa lei ela dava poder às autoridades sanitárias de aplicar multa aos que se recusassem a vacinar, emitir atestado para se matricular em escola, casamentos, viagem, então até emprego. Então era obrigatório você comprovar que tomou a vacina. E isso causou muita revolta, porque também toda a violência, porque os policiais chegavam, invadiam as casas e aplicavam vacina de forma violenta e obrigatória para as pessoas. Por mais que o Oswaldo Cruz ele tinha uma intenção boa, porque ele defendia que em diversos países da Europa a vacinação havia sido aplicada e tinha salvado vidas, que a vacina salva vidas, a forma que foi feito foi de forma errada. E até os políticos se mostravam contrários, além da fake news na época, de espalhar rumores de que se você tomasse a vacina você virava um boi e que a vacina matava, e começou a se espalhar isso e a população ficou com medo, né? Então eles se recusavam a tomar a vacina. Então, em 10 de novembro do mesmo ano, foi que começou a revolta, que foi liderada pela Liga contra a Vacina Obrigatória. E houve muitos tiros, houve muito escândalo, houve assalto, houve todo tipo de violência, né? E a população realmente indo e enfrentando os policiais. E muita gente morreu, 30 pessoas morreram, teve muitas prisões, pessoas feridas. E como foi controlado, depois de um tempo, em 16 de novembro, mais ou menos, eles declararam uma lei, né, que dava temporariamente direito aos cidadãos, e aí o governo conseguiu controlar, e o movimento foi perdendo força. E depois de um tempo, em 1906, o pessoal já começou a ver que as mortes caíram muito, que eles realmente tiveram a prova de que vacina salva, de que pessoas começaram a cada vez mais melhorar. E depois de alguns anos, voluntariamente a população começou a se vacinar. E atualmente a varíola ela é considerada uma doença que foi no passado. Desde 1980 ela é considerada irradiada pela Organização Mundial da Saúde. Em 1904 iniciou o combate à peste bubônica. E nesta campanha, Oswaldo Cruz não enfrentou resistência, como foi vivenciado anteriormente com a vacinação da varíola, porque desta vez ninguém contestava o fato de que a peste bubônica era transmitida por causa de pulgas que infectavam ratos. Durante a campanha, foi aplicada a vacina entre os moradores de regiões mais infestadas, como zona portuária. Foi feita a desratização da cidade. Até os proprietários de imóveis foram intimidados a remover entulhos e realizar até reformas, e também determinado a notificação obrigatória do caso das pestes. Os pacientes acometidos pela peste bubônica, eles eram isolados e submetidos a tratamento com soro fabricado em manguinhos. E outro fato era que os funcionários, eles tinham uma missão de apresentar pelo menos 150 ratos por mês, sob pena de serem demitidos. E quem ultrapassasse essa cota era recompensado com um bom dinheiro. E pelo fato de que qualquer pessoa estava autorizada a vender ratos para o governo, logo surgiu os ratoeiros, de que eram indivíduos que eles corriam pelas ruas comprando ratos a baixo custo para revender para a Diretoria Geral de Saúde. E tinha também casos de pessoas que até criavam ratos justamente com a finalidade de vender. Então, o que era uma campanha boa acabou virando um caos por causa disso.
tinha até um nome que era a Guerra dos Ratos, que virou motivo de deboche, piada, caricatura. E o personagem principal disso era Oswaldo Cruz. Mas, apesar da morte ter caído de uma forma lenta do que a febre amarela, o número de óbitos por peste bubônica tropical também, ela experimentava uma situação de redução, revelando um acerto na campanha empreendida por Oswaldo Cruz. De 48 mortes por 100 mil habitantes, eles caíram drasticamente por 5 anos seguidos, tendo apenas 2 mortes, mais ou menos, por 100 mil habitantes. Então, mais uma vez, mais uma campanha que Oswaldo Cruz saiu vitorioso, mesmo depois de ele ter deixado a Diretoria-Geral de Segurança Pública. Oswaldo Cruz faleceu pouco tempo depois de ter se tornado prefeito da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Seu falecimento ocorreu no dia 11 de fevereiro de 1917, que repercutiu fortemente no país, principalmente pelos meios de comunicações como os jornais da época e também as manifestações de pesar de instituições como a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, a Academia Nacional de Medicina, o Instituto Oswaldo Cruz, a Faculdade de Medicina da Bahia, o Instituto Soroterápico do Butantã, o Museu Nacional, a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo e a Santa Casa de Misericórdia de Santos. Foram realizados diversos atos públicos e solenidades em homenagem em várias cidades do país e também do exterior. Esses acontecimentos foram ampliamente notificados nos principais periódicos do Rio de Janeiro, como a matéria Dr. Oswaldo Cruz, o enterro do grande cientista, as manifestações de pesar. Essa publicação foi feita no Jornal do Brasil no dia 13 de fevereiro de 1917, uma terça-feira. Diante das manifestações de pesar, podemos também destacar as homenagens que foram feitas a Oswaldo Cruz, como o periódico Medicina Militar, que na sua edição de fevereiro de 1917 homenageou Oswaldo com a matéria do médico Israel da Rocha, que atualmente era diretor de saúde da guerra, na qual destacou a importância da transformação do Instituto Oswaldo Cruz em um centro de ensinamento para as pesquisas experimentais sobre parasitologia e higiene, e o seu apoio ao Serviço de Saúde do Exército e suas atividades. Ocorreu também uma sessão solene em sua homenagem em 28 de maio de 1917 no Teatro Municipal, cuja conferência proferida por Rui Barbosa foi publicada na Revista do Brasil. Assim, o jurista Rui Barbosa, ao referir-se à trajetória de Oswaldo Cruz, destacou que este, além de ser revelado ao Brasil, que era desconhecido por muitos ao identificar entre aspas, Brasil pesteado, e ao deixar o legado de um Brasil desinfectado, teve a importância no desenvolvimento da medicina experimental no país. Ainda em 1917, foi constituída a comissão do monumento a Oswaldo Cruz para homenageá-lo. Entretanto, infelizmente, este monumento não chegou a ser construído. Em 1919, a Liverpool School of Tropical Medicine concedeu ao Instituto Oswaldo Cruz a medalha Mary Kingsley. Essa premiação deveria ter sido feita antes do falecimento de Oswaldo Cruz. Entretanto, como o mundo passava por conflitos, foi esperado que passasse esses conflitos para que assim fosse feita a premiação. Como Oswaldo já tinha falecido, a medalha foi entregue para o Instituto Oswaldo Cruz. Em sua homenagem, também foi instituído no dia 27 de maio de 1931 o Prêmio Oswaldo Cruz, que para ser conferido ao aluno diplomado e classificado em primeiro lugar no curso de aplicação do Instituto Oswaldo Cruz. Também foi instituído o Dia Nacional da Saúde, em 8 de novembro de 1967, que seria comemorado sempre no dia 5 de agosto.
data de nascimento de Oswaldo Gonçalves Cruz, para promover a educação sanitária e despertar no povo a consciência do valor da saúde. Além das homenagens feitas após o falecimento de Oswaldo Cruz, nós também podemos destacar que, em 31 de julho de 1970, foi otorgado a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz, aos que se destacaram em atividades científicas, educacionais, administrativas e culturais vinculadas ao campo da saúde pública, da higiene e da medicina. Em 1936, o sanitarista teve a sua esfinge cunhada na moeda brasileira de R$ 400, e em 1986, impressa nas notas de 50 mil cruzeiros, depois transformado em 50 cruzados, com a reprodução do Instituto Oswaldo Cruz em seu verso. Já em março de 2017, o ano de Oswaldo Cruz, Ciências e Saúde do Projeto Nacional mobilizou toda a Fiocruz não apenas para relembrar os 100 anos do falecimento de Oswaldo, mas também para refletir sobre o futuro. Tratou-se de um momento único para recordar a trajetória de os maiores pesquisadores da história do Brasil. E continuando a falar sobre as obras de Oswaldo Cruz, parte do legado científico dele já está disponível de forma digital, em um portal que foi criado pela Fiocruz, chamado de Obras Raras de Oswaldo Cruz. Então, quem quiser se aprofundar nas obras dele, quem quiser ter acesso, basta acessar o site www.obrasraras.fiocruz.br. E mesmo que Oswaldo Cruz não tenha vivido para ver o avanço tecnológico que nós temos hoje, ele sempre foi um homem à frente do seu tempo. Então, para ele, a ciência também precisava de uma boa biblioteca, não apenas de laboratórios e equipamentos. Até porque Oswaldo Cruz sempre privilegiou a informação no campo científico. Então, como as obras estão sendo digitalizadas, até o momento, é possível acessar 8 obras através desse portal, que inclusive estão disponíveis para download. Acessando as obras, é possível baixar e acessar de forma integral. E o intuito desse portal é justamente fazer com que esse material seja amplamente divulgado e difundido. Assim como também, o intuito da criação do portal é proteger, já que o material físico, ao ser constantemente manuseado, ele pode sofrer danos, e o material digitalizado, além de ser de fácil acesso, onde qualquer pessoa acessando ao site pode ter acesso à obra dele, também tem a questão da conservação, porque o material digital não vai se perder, não vai sofrer os danos que o material físico pode sofrer. E continuando a falar sobre as obras encontradas no portal, já estão disponíveis 8 obras, como eu falei anteriormente. No portal é possível acessar e baixar a obra Peste, de 1906. Essa obra tem 37 páginas e ela traz todos os detalhes sobre a doença. Então, foi um trabalho do Instituto de Manguinhos, e aí, acessando essa obra, você consegue ver a definição da doença, epidemiologia, microbiologia, a transmissão, formas clínicas, entre outros detalhes sobre essa doença e sobre como foi combatida na época. Além de peste, também é possível acessar a obra Relatório acerca da moléstia reinante em Santos, de 1900. Foi o relatório de Oswaldo Cruz sobre a viagem a Santos para verificar, do ponto de vista bacteriológico, a origem da moléstia epidêmica reinante em Santos naquela época, que no caso foi a peste bubônica. E essa obra ela tem 27 páginas e traz inclusive imagens das coletas feitas por ele na época. Além dessas duas obras, também está disponível para acesso ao público dos acidentes em soroterapia, de 1902, o discurso no pronunciamento da Academia Brasileira de Letras, que foi de 26 de junho de 1913,
Também é possível acessar a locução proferida na abertura do curso de Patologia Geral, que foi uma obra de 1917, dedicada a Oswaldo Cruz. Também é possível acessar Profilaxia da Febre Amarela, de 1909, e também a Veiculação Microbiana pelas Águas, que foi a tese dele de 1893. Então, eu vou falar agora sobre as contribuições de Oswaldo Cruz para a criação do SUS. Então, Oswaldo Cruz, ele trouxe muitas contribuições para a saúde pública, que antes da criação do SUS, não era para todos. Apenas as pessoas que tinham emprego formal e que contribuíam para a Previdência, que foi uma época em que 7% da população brasileira não podia usufruir dos serviços públicos de saúde. Então, a partir dos anos de 1900, Oswaldo Cruz mudou literalmente a saúde pública no Brasil. O seu engajamento no combate à peste bubônica no Porto de Santos resultou na fabricação do soro antipestoso. Foi nomeado para diretor-geral de saúde pública, que é um cargo que hoje corresponde ao cargo de ministro da Saúde. Além disso, ele trabalhou em diversas campanhas de saneamento, combateu a febre amarela, implantou medidas sanitárias de isolamento que são utilizadas até hoje. Além disso, ele ainda reformou o Código Sanitário e reestruturou todos os órgãos de saúde e higiene do país. Realizou a campanha de saneamento da Amazônia, criou vacinas. Então, os seus feitos na saúde pública, eles influenciaram a criação do sistema de saúde que nós temos hoje, que é gratuito e disponível para todos e que até hoje utiliza medidas sanitárias que foram implementadas por Oswaldo Cruz, como o isolamento de pessoas com doenças infecciosas, a utilização de vacinas. Então, os feitos de Oswaldo Cruz são utilizados até hoje e influenciaram para que nós tivéssemos a saúde pública gratuita e disponível para todos, como nós temos hoje.